bem-vindo ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar o calor e fenômenos da matéria, a calorimetria. Antes de iniciarmos a nossa aula, você vai se inscrever no canal e depois da aula você vai dar aquele like e vai compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Eu inicio a aula falando sobre algumas fontes de energia. Então nós temos aqui 4 figuras. Nós temos aqui uma figura que representa um belíssimo café da manhã. Então aqui nós temos bolo, frutas, né? Temos queijo, pães, suco. Todos esses alimentos, eles são fontes de energia para nós, para o nosso organismo. Então, o nosso organismo obtém energia a partir da ingestão de alimentos. Temos ainda aqui figuras, né, relacionadas a compostos minerais. Então, temos aqui o carvão mineral, temos aqui o petróleo, que também, a partir deles, nós obtemos combustíveis fósseis. Depois nós vamos ver a questão dos impactos causados pelos combustíveis fósseis, mas eles também são fontes de energia. Temos o Sol, o nosso astro-rei, né, a nossa estrela, que proporciona energia para o planeta Terra. Né? Mas o que vem a ser energia? De onde vem? Qual é a origem da palavra energia? A palavra energia ela tem origem no idioma grego, ergos, e significa trabalho. A gente vai ver mais adiante que energia nada mais é que a capacidade de realizar trabalho. Nós temos aqui alguns tipos de energia. Então nós temos a energia nuclear proveniente dos núcleos atômicos, temos a energia elétrica, a energia cinética que é proveniente dos movimentos dos corpos, ainda a energia solar proveniente do astro-rei Sol. Né? Só que a energia a gente não pode nem criar nem destruir. A energia ela é sempre transformada. E aí existe aquilo que a gente conhece pelo nome de Lei de Conservação da Energia. O que diz a Lei da Conservação da Energia? Diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Então nós temos aqui um sistema, né, as pilhas, onde o que acontece dentro das pilhas? Reações químicas promovem energia química que consequentemente serão transformadas em energia elétrica. Então vejam vocês que a energia química que está aqui dentro da pilha é convertida em energia elétrica. Aqui nós podemos ver aqueles processos de transformações, de mudanças de fases de agregação, mudanças, né, de estado físico. Então nós temos a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa, e a gente pode ver que essas mudanças, tanto indo no sentido de sólida para gasosa ou voltando no sentido inverso, né, de gasoso para sólido, todas essas transformações envolvem calor. Algumas envolvem a absorção de calor, enquanto que outras envolvem a liberação de calor. Então, quando uma substância que está na fase sólida passa para a fase líquida, ela sofre o processo da fusão. Para que ocorra a fusão, é necessário que o sistema, o corpo, absorva calor. Isso vale também para a vaporização, que é quando a substância passa da fase líquida para a fase gasosa. Então, para que isso ocorra, é necessário, né, que o corpo, o sistema, absorva calor. Para que um líquido vaporize, é necessário que haja absorção de calor. Ao mesmo passo que, quando passa da fase sólida para a gasosa, que é a sublimação, também ocorre com absorção de calor. Então, a gente viu que, saindo da fase sólida, indo em direção à fase gasosa, o sistema sempre vai absorver calor. No sentido contrário, vai haver uma liberação de calor. Então, quando saímos da fase gasosa e vamos para a fase líquida, o nome do processo é a condensação e ocorre com liberação de calor. A mesma coisa acontece quando nós temos uma substância que está na fase líquida e é transformada num sólido. Ocorre também liberação de calor. O nome do processo é solidificação. Pode acontecer ainda também, quando saímos da fase gasosa e vamos para a fase sólida, que o nome do processo é sublimação inversa, também ocorre com liberação de calor. Então, no sentido de gasoso para sólido, ocorre liberação de calor. De sólido para gasoso, ocorre absorção de calor. Mas a gente tem que ter ideia que
Existem processos que absorvem calor, como a gente viu, então a fusão é um processo que ocorre com a absorção de calor, e existem processos que liberam calor, liberam energia na forma de calor, né? Então, como é que o nome desses processos, né? Há processos que absorvem energia na forma de calor e processos que liberam energia na forma de calor. E o que é calor? Calor é energia em trânsito. E a gente vai ver daqui a pouco o nome desses processos que ocorrem a absorção de calor e liberação de calor. Mas calor, a gente precisa entender primeiro que é energia em trânsito. O calor sempre flui do corpo mais quente para o corpo mais frio, sempre. Então nós temos aqui uma representação onde nós temos dois corpos que estão em contato, o corpo A e o corpo B. E aí o que acontece? Né? O corpo A está com a temperatura maior e o corpo B está com a temperatura menor. O corpo A está a 80 graus, enquanto que o corpo B está a 30 graus. O fluido de calor vai ser sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, aqui na nossa representação, o fluxo de calor ocorre do corpo A para o corpo B. Processos exotérmico e processo endotérmico. Lembre-se que nós estávamos falando, né, que existem processos que ocorrem com a absorção de calor e existem processos que ocorrem com a liberação de calor. Os processos que ocorrem com a liberação de calor são processos chamados de exotérmico. Então, é aquele que ocorre com liberação de calor. Então, nós temos aqui uma representação onde nós teríamos um reagente formando um produto, mas liberando calor. Então, o nome desse processo é um processo exotérmico. Já os processos endotérmicos são aqueles que ocorrem com a absorção de calor. Então, nós temos aqui o reagente, o calor, para que ocorra a reação, e aí nós temos o produto. A gente tem que ter em mente, a gente não deve confundir calor com temperatura. Calor a gente viu que é energia em trânsito, enquanto que temperatura é uma grandeza termodinâmica que mede o grau de agitação das partículas de um sistema. Quanto mais agitadas estiverem as partículas no sistema, maior será a temperatura. Calor não é energia em trânsito. Aqui nós temos aqui o poder calórico dos alimentos e aí tem aqui a pergunta: o que é caloria? Né? Uma caloria, ou cal, é a quantidade de calor necessária para levar em 1 grau a temperatura de 1 grama de água. 1 quilocal corresponde a 1.000 calorias. E aqui nós temos alguns alimentos com seus respectivos teores calóricos. Né? Então nós temos aqui um sanduíche aqui duplo com 504 quilocalorias, uma porção de batata frita com 395 quilocalorias, uma feijoada com 1.000 calorias e um refrigerante com 136 quilocalorias, sendo que a quantidade média de quilocalorias que nós precisamos por dia é de 2.500 a 3.000 quilocalorias. Aqui nós temos dois questionamentos, duas questões, dois exercícios. Né? O primeiro nós temos aqui, né? Ao sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água que, no caso, está em contato com o corpo humano. O que explica essa sensação de frio? Vamos lembrar agora, né? Quando a água evapora, né, ela está no estado líquido, ela passa para o estado de vapor, estado gasoso, e para que ocorra a evaporação é necessário que ela absorva a energia, que é um processo endotérmico. Só que essa água vai estar em contato com o corpo humano. De onde é que essa água vai tirar a energia? Essa água vai tirar a energia do corpo humano, vai tirar energia na forma de calor do corpo humano. Então, quando essa água evapora, ela absorve a energia na forma de calor do corpo humano e nós temos a sensação de frio, justamente porque à medida que a água vai evaporando, ela está na verdade retirando energia na forma de calor do nosso corpo. Já o segundo aqui, né, a maior parte da energia utilizada pelas sociedades modernas é obtida por meio da queima de combustíveis fósseis, provocando problemas ambientais. Cite exemplos de energia limpa. Então, como eu falei anteriormente, que a gente chegaria um momento que falaríamos dos combustíveis fósseis, o que acontece? Os combustíveis fósseis eles provocam problemas ambientais justamente porque muitos deles
né, a maioria deles, todos eles na verdade, eles são extraídos e quando eles são queimados, os produtos obtidos a partir da sua queima liberam carbono para a atmosfera. Então termina aumentando a quantidade de carbono, principalmente dióxido de carbono na atmosfera, o que vem intensificar aquilo que a gente conhece pelo nome de efeito estufa. Então, é retirado carbono de lá da crosta terrestre, que era para ele ficar lá, e a gente termina aumentando a quantidade de carbono na atmosfera, de gás carbônico, e aí nós teremos o efeito estufa intensificado, e aí ocorrem todos os problemas ambientais. Nós temos como exemplo de energia limpa, a energia eólica, a energia solar e a energia nuclear. São alguns exemplos de energia limpa. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Muito obrigado a todos e a todas e até a próxima.